E aí, você já parou para pensar que no meio daquela sua xícara de café de todo dia pode estar escondido um segredo matemático? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente isso. Vamos transformar o ato de fazer café numa verdadeira ciência. Bora lá! Bom, para começar a nossa investigação, a gente parte de um problema que, olha, talvez já tenha acontecido aí na sua cozinha. É um pequeno mistério que ferve e que vai levar a gente para uma descoberta bem grande. A cena é super comum, né? A água tá lá, borbulhando no ponto certo, aí você joga o pó de café e pronto! A água sobe com tudo e derrama pelo fogão. Por que será que isso acontece? Parece até um mini vulcão entrando em erupção ali na panela. E não é que parece mesmo? O nome técnico para isso é justamente efeito vulcão. O que acontece é o seguinte: o pó do café, quando encontra água super quente, libera dióxido de carbono muito, mas muito rápido. São essas bolinhas de gás que sobem com força e acabam empurrando a água para fora. É pura física acontecendo na sua cozinha. Ok, mistério do vulcão resolvido. Mas isso leva a gente para outra pergunta. Como é que se faz para garantir que o café saia sempre igualzinho, sempre naquele ponto perfeito? A resposta, meu amigo, está na precisão. Está num experimento bem controlado. E foi exatamente isso que fizeram. Para chegar numa receita que não tem erro, cada coisinha foi pesada e medida com o máximo de cuidado. A cozinha virou um laboratório de verdade. E para esse experimento, 3 medidas foram essenciais: a quantidade de água, certinha, em mililitros, o peso do pó de café, em gramas, e o peso do açúcar, também em gramas. Com essas 3 coisas sob controle, a gente já pode começar a procurar por padrões. Chegou a melhor parte. Agora que os dados foram coletados, é hora de bancar o detetive e analisar esses números. A receita secreta do café perfeito está escondida por aqui, em algum lugar. Pensa um pouco comigo. Se a gente quer fazer o dobro de café, ou seja, passar de 1 para 2 litros, o que a nossa intuição diz sobre o pó e o açúcar? A gente dobra também? Parece lógico, né? Vamos ver o que os dados do experimento nos contam. E olha só isso, os dados da equipe do Rodrigo confirmam exatamente o que a gente pensou. Para 1.000 ml de água, eles usaram 40 gramas de café e 100 gramas de açúcar. Quando dobraram a água para 2.000 ml, o pó foi para 80 gramas e o açúcar para 200. Tudo dobrou, direitinho. Então a gente chegou num ponto muito importante. Existe uma relação direta aqui. Quando uma das quantidades aumenta, as outras aumentam na mesmíssima proporção. E na matemática isso tem um nome. São grandezas diretamente proporcionais. Essa é a base para qualquer receita dar certo sempre. Certo. Se as quantidades mudam todas juntas, será que existe um número fixo, um tipo de código secreto que conecta tudo isso? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. A grande pergunta é, por trás dessa dança toda de números, será que existe uma regra matemática que não muda? Uma relação que seja sempre a mesma, não importa se a gente quer fazer uma xícara ou uma garrafa inteira de café? Vamos testar essa ideia. Que tal se a gente dividir a quantidade de açúcar pela quantidade de água? No primeiro teste da equipe do Rodrigo, foram 100 gramas de açúcar para 1.000 mililitros de água. Quanto será que dá essa conta? O resultado é 0,100. Ok, é um número. Mas será que ele tem algo de especial? Vamos ver o que acontece quando a gente faz a mesma conta com as outras medidas. E aqui está a mágica. Não importa a quantidade de café, a razão é sempre a mesma. Se a gente divide 50 por 500, dá 0,100. Se a gente divide 200 por 2.000, 0,100 de novo. Achamos! Esse é o número mágico, a nossa constante. E esse número especial tem um nome oficial na matemática. É a constante de proporcionalidade. A gente pode chamar ela de K. Pensa nela como se fosse o DNA da receita. É a regra que garante que o gosto do café vai ser sempre o mesmo, não importa o tamanho da garrafa. E o mais legal é que cada receita tem a sua própria constante. A equipe do Rodrigo, por exemplo, chegou em constantes que deram um café menos doce, mais fraco. Já a equipe do Antônio usou constantes um pouquinho maiores e o resultado foi um café mais doce e mais forte. A matemática está literalmente definindo o sabor do café. E para ver como isso se reflete no gosto das pessoas, foi feito um teste cego. O resultado? O café 1 da equipe do Rodrigo ganhou por pouco, com 5 votos. Isso mostra como uma pequena alteração na consistência pode agradar mais um paladar do que outro. E sabe o melhor? Toda essa descoberta pode ser resumida numa fórmula super simples. Y é igual a K vezes X, onde o Y é a quantidade do ingrediente que a gente quer achar, o K é aquela nossa constante mágica e o X é a quantidade de água que vamos usar. Simples, né? E muito poderosa.
Agora que a gente já entendeu a teoria, que tal um desafio prático para a gente ver o poder dessa fórmula em ação? Então, imagina a situação. Vai ter uma reunião na escola e precisam de 13 litros de café. É café pra caramba! Como é que a gente faz para garantir que o sabor fique perfeito usando como base a receita da equipe do Rodrigo? A fórmula resolve isso para a gente num piscar de olhos. Primeiro passo, converter os 13 litros para 13.000 mililitros. Depois, é só aplicar a fórmula. Para o açúcar, a gente multiplica a constante dele, 0,100, pelos 13.000 ml e chegamos em 1.300 gramas. Para o café, a gente multiplica a constante 0,040 pelos 13.000, o que dá 520 gramas. Pronto, receita calculada sem chance de erro. E essa é a grande moral da história. Entender o que é proporcionalidade direta não serve só para passar na prova de matemática. Dá o poder de replicar e aumentar qualquer receita, de um bolo a um drink, com perfeição e, o melhor de tudo, com confiança. E fica aqui uma provocação para a gente pensar. Agora que essa porta se abriu, que outras proporções, que outras constantes secretas será que governam o nosso dia a dia? Talvez na hora de cuidar das plantas, de misturar tintas ou até na música. A matemática está em todo lugar. A gente só precisa aprender a enxergá-la.